E José disse, porém ele recusou. E disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que tem. Isso aqui é caráter. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Essa resposta dele aqui é sensacional, gente. Isso aqui é sensacional. Pecaria contra Deus. Então, perceba duas coisas aqui. Primeiro, ele tem respeito a Potifar. E por causa do respeito, ele não cai com a mulher do Potifar. Mas principalmente, ele não quer pecar contra Deus. Então José sabe que Deus está presente 24 horas em todas as decisões que ele toma. Que o Senhor não está ausente em nenhum momento. O Senhor está presente. Então José não cai com a mulher de Potifar, não é por falta de vontade. Vontade como homem ele tem. Só que maior que a vontade de agradar a carne dele é o temor que ele tem a Deus. O temor fala mais alto que as suas vontades. O temor fala mais alto que os seus desejos. O temor fala mais alto que os desejos carnais. Então ele mostra para nós que o temor tem que falar mais alto do que as vontades da carne. Por quê? Vou colocar duas coisas aqui. O temor precisa falar mais alto que as suas vontades. Preste atenção. O temor precisa falar mais alto que as suas vontades. Porque em alguns momentos a sua carne vai tentar te dominar. A carne vai querer sair de um lugar, a carne vai querer fazer você namorar, a carne vai querer você fazer coisas que não agradam a Deus. Mas o temor a Deus vai fazer você se posicionar de maneira certa. Então tem momento que a tua carne vai querer uma coisa, mas o temor não vai deixar você fazer. É por isso que o temor precisa falar mais alto. Porque se o temor falar mais alto na tua alma, o pecado não vai te pegar. O temor vai te livrar de sentenças que podem te colocar na desgraça. É por isso que eu sempre digo isso aqui, ó. Eu sempre digo isso aqui, sempre. Quem perde o temor perde quem perde o temor perde limites. Quem perde temor, perde limites. Se perder o limite
limite. Perder o temor perde o limite do errado, perde o limite do pecado, perde o limite da queda. Tudo se torna normal, tudo se torna natural. Vive pelos seus conceitos, pelos seus desejos, se torna senhor das suas vontades. Ele perde o temor diante do Senhor e não tem limite. Aí vai levando um abismo após outro abismo, um buraco atrás de outro buraco, uma queda atrás de outra queda, porque vai perdendo temor, vai perdendo limite, sabe? Nada mais para ele incomoda, nada mais para ele destrói, né? Tudo é normal. É por isso que Salomão disse que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria, porque quem teme a Deus age de maneira correta. Como um amigo disse, quem perde o temor perde a vergonha. Sem temor, sem vergonha. Sem temor, sem limites. Aí você vê gente que depois que perde o temor vai se afundando, gente que sai da igreja vai se desviando e você vai dizendo, cara, esse cara pregava e de repente está se prostituindo, está destruindo seu casamento, está com outras mulheres, está no adultério, está em outras vidas, e de repente você fala, poxa, cadê o temor? E vai entrando em caminhos errados, vai se envolvendo, vai mergulhando. Ele não bebia, passava a beber, não cheirava, passava a cheirar, vai se envolvendo cada vez mais, vai se afundando porque está perdendo o temor. O temor precisa falar mais alto. Sabe, é o temor que me faz ficar em lugares que eu não quero ficar. É o temor que me faz permanecer em ambientes que eu não quero permanecer. É o temor que me faz tomar decisões que às vezes são contrárias à minha carne. É o temor, é o temor. É o temor a Deus que me faz agir segundo a consciência da palavra e não segundo a consciência das minhas vontades. Então José mostra para nós aqui nessa resposta que ele teme ao Senhor. Ele não quer pecar contra Deus. Não é só um pecado contra o marido da esposa de Potifar. Não é só um pecado contra não é só um pecado contra Potifar, mas é um pecado contra Deus, e ele teme ao Senhor.